Olá, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar sobre aquele caso da moça que fez 2 mergulhos e, segundo ela, depois que ela tomou banho quente, ela teve uma doença descompressiva. Eu tenho visto muita gente meio em pânico com esse assunto, né? Muito questionamento. Será que pode tomar banho quente depois do mergulho? Como que é isso? Eu li tudo que foi postado por ela mesma a esse respeito e eu quero mostrar para vocês, e a gente vai analisar junto, as várias sequências de equívocos que aconteceram antes do banho, antes mesmo do mergulho acontecer, tá? Lembrando, gente, que mergulho é assim, para acontecer um acidente, na maioria das vezes já houveram outras coisas que foram feitas erradas antes daquele acidente acontecer. Claro que muitas vezes a gente olha para aquele fato mais presente ali, que fala, foi esse fato que desencadeou o acidente. Não. Geralmente foram muitas coisas que aconteceram antes disso que desencadeou o acidente. E eu vou mostrar para vocês toda essa sequência do relato da própria moça que fez esses mergulhos. Então, fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar isso e muito mais. E já curte esse vídeo, segue o canal, não para ajudar o canal a crescer, mas para você crescer como mergulhador. Então, bora mergulhar? Então, gente, como que surgiu essa história, né? Uma mergulhadora que estava em Savo-Savo, nas Ilhas Fiji, fez 2 mergulhos, né, com dupla, e depois que ela saiu do mergulho, ela relata que ela foi pro hotel, tomou um banho, e aí eles foram tomar banho, almoçaram, enfim, e foram procurar um outro centro de mergulho para fazer os próximos mergulhos, porque eles não acharam que o primeiro centro de mergulho estaria à altura das expectativas deles. Dos mergulhos que eles tinham feito já anteriormente, não tinha atendido. Tudo bem. Eles foram atrás de um outro resort. Quando eles estavam a caminho, ela começou a sentir, ter sintomas de doença descompressiva. Eles desconfiaram que pudesse ser isso e procuraram ajuda, tá? Então, tem todo um relato dela na internet. Eu fiz uma tradução bem simples desse relato para que todos pudessem acompanhar, e eu vou ler aqui para vocês um trecho do que ela mesma publicou. Vamos lá. Viemos para Savo-Savo, nas Ilhas Fiji, para mergulhar, e no momento de alugar o equipamento, fomos informados de que não havia computadores de mergulho disponíveis. Mas como meu marido é meu dupla de mergulho e tem seu próprio relógio de mergulho, e nós dois somos Advanced Open Water Diver, não pensei muito nisso. Ela diz aqui que eles foram mergulhar, somente ele tinha computador de mergulho, e ela tentou alugar um computador de mergulho e não conseguiu. O centro de mergulho não tinha um computador disponível. Lembrando aqui, gente, que os centros de mergulho eles não têm obrigação de ter um computador de mergulho para te alugar, tá? Mas é responsabilidade do mergulhador ter os equipamentos que ele acha que são indispensáveis. E aí ela diz o seguinte, mas como meu marido é meu dupla de mergulho e ele tinha computador, e nós somos mergulhadores avançados, eu nem me preocupei. Bom, primeiro, no curso básico de mergulho, a gente já ensina para os mergulhadores, as certificadoras, todas as certificadoras já colocam ali que é o seguinte, se você vai mergulhar, você deve ter seu próprio computador de mergulho. Você não deve usar o computador do seu dupla. Você tem que ter o seu próprio controle. Por quê? Mas a gente não vai mergulhar junto? Você vai mergulhar junto, mas não significa que vocês vão mergulhar amarrados um no outro, né? Uma hora um vai um pouco mais para cima, outra hora o outro vai um pouco mais para baixo, enfim. E depois tem o risco do computador falhar. Deixa o computador falhar. Tem um mergulhador só com o computador, ele falhou. Mas de qualquer forma, não é atitude correta usar um único computador de mergulho
para fazer o mergulho, né? Você tem que ter no mínimo um relógio e todos os instrumentos que você precisa para poder controlar profundidade, tempo de mergulho e a sua subida, correto? E então ela deveria sim ter se preocupado com isso, e ele também, né? Afinal de contas eles são duplas. E o fato, assim, sinceramente, eu não consigo associar o que tem a ver o fato deles serem advanced e não se preocupar com isso. Deveria ser o contrário, né? Eu sou mergulhador credenciado, eu devo seguir as regras de mergulho, tá? Na sequência, ali no post, ela coloca também o perfil de mergulho. Qual foi o perfil de mergulho? Né? Ela fala assim, o primeiro mergulho, a profundidade máxima foi de 24,3 metros, e sendo que a profundidade média foi de 14,9 metros. E o tempo de 49 minutos. Fizeram, então, um intervalo de superfície de 1 hora e 18 minutos. E aí, eles foram para um segundo mergulho. Profundidade, ela colocou aqui entre 28 e 30 metros, profundidade máxima, e profundidade média 16,3 metros. Tempo, 47 minutos. Isso é o que foi feito. Primeira coisa que a gente precisa olhar aqui, né? Primeiro mergulho, 24,3 metros máximo. E a profundidade média de 14,9. E o segundo mergulho, entre 28 e 30, e a profundidade média 16,3. Mais uma coisa que a gente aprende, né? A gente ensina e a gente aprende lá no curso básico, quando você vai aprender a usar a tabela de mergulho. O primeiro mergulho deve ser sempre mais raso, mais curto do que o primeiro. Aí você pega aqui e vê que eles fizeram um mergulho mais longo. O primeiro mergulho foi mais raso e mais longo do que o segundo mergulho. Segundo equívoco, né? O primeiro, estar sem computador. O segundo, fizeram um perfil invertido. Se a gente for lá na tabela de mergulho, eu vou pegar a tabela aqui mais conhecida, né, que é a tabela da PAD. Eu vou pegar aqui 24,3 metros, não tem 24,3, então eu vou para o próximo maior, vou pegar aqui 25 metros e vou saber qual grupo de pressão eu vou sair nesse mergulho, né? Eu vou lá em 49 minutos. Não existe. Então, o primeiro mergulho, pela tabela, eles já teriam ultrapassado em 20 minutos o tempo de fundo nessa profundidade, né? Ah, Roseli, mas eles estavam mergulhando com o computador, e o computador ele estende o tempo de fundo. Então, ok. Então, vamos fazer pela média, né? Claro, gente, uma coisa bem importante, né? Eu tô fazendo esse cálculo na tabela pela média para poder ter algum número para mostrar para vocês o uso da tabela, porque o certo é fazer qualquer planejamento com a tabela pela profundidade máxima, tá? Que foi o que a gente fez ali no primeiro mergulho e já viu que estourou em 20 minutos. Ali, eles já estavam expostos a uma doença descompressiva, e a doença descompressiva, ela não se manifesta na hora que você sai da água, ela se manifesta depois. Então, o tempo que eles saíram do primeiro mergulho até o momento em que deu a doença descompressiva, geralmente, ali tá dentro da média do tempo que a doença descompressiva se manifesta, tá? Mas eu estou usando o número, a profundidade média, os números da profundidade média, para poder mostrar também que mesmo se fosse o caso de fazer com esse número, ainda assim o perfil deles não daria certo. Ainda assim, os mergulhos que eles fizeram, tempo e profundidade, é aleatório, quer dizer, eles fizeram qualquer coisa. Eles desconsideraram completamente o planejamento do mergulho e as regras de segurança.
tá bom? Então, vamos lá para a tabela, continuar e fazer pela média, mas lembrando, se faz sempre com profundidade máxima. Então, ok. Então, vamos fazer pela média, né? Que foi o primeiro mergulho, 14,9 metros com 49 minutos de fundo. Então, eu vou pegar aqui, 14,9 metros não tem na tabela, mas tem 16 metros. Então, a gente sempre pega o próximo maior, né, para ser conservador. Então, eu vou pegar 16 metros e vou até 49 minutos de fundo. Ok, tem aqui 50, certo? Tem aqui então, né, 16, desci, 49 não tem 48, tem 50. 50, ok. Eu saí no grupo Q, ok? Então, saí aqui no grupo Q, e aí eu vou aqui para a direita, eles ficaram 1h18 minutos de intervalo de superfície, bem no limite também, né, aqui ó, entre 1 minuto e 12, 1h12 e 1h20, né, ficaram 1h18, e aí a gente vai sair aqui, vamos ver aqui, né, vai sair no grupo D, no grupo de pressão D, correto? Muito bem. Tá? Segundo mergulho, também vamos calcular pela profundidade média, que foi de 16,3 metros, com esse perfil invertido, né? Quer dizer, o segundo mergulho foi mais fundo do que o primeiro, a profundidade média também, né? Então, a gente vai lá na tabela, a gente vai lá na segunda tabela e vai pegar ali 16,3 metros. 16 não tem na tabela, tem 18, né? A gente vai até o grupo de pressão D. Até o grupo de pressão D, ele me diz que essa pessoa poderia ficar mais 40 minutos nessa profundidade. Só que essas pessoas ficaram 47 minutos nessa profundidade. Terceiro equívoco, né? Então, o primeiro, repassando aí, o primeiro foi que eles estavam só com um computador. O segundo, o perfil estava invertido. E o terceiro, os grupos de pressão foram ultrapassados, né? A quantidade de nitrogênio no organismo deles já estava altíssima no primeiro mergulho. Se a gente fosse considerar o primeiro mergulho com a profundidade máxima, já teria estourado em 20 minutos o tempo deles. Mas a gente foi legal e fez pela profundidade média, de 14,9 metros. Ok, então poderia fazer o segundo mergulho. O segundo mergulho, depois de 1h18, eles poderiam ter ficado 40 minutos e foram para 47 minutos. Então, vamos contar com 4 equívocos aqui. Muito bem. Só nisso, eles já estavam expostos à doença descompressiva. Eles não precisavam ter feito mais nada. Eles já tinham feito um serviço bem completo aqui para tentar uma doença descompressiva, né? Mas ok, isso me diz o quê? Que o que faltou aqui, porque vamos lembrar de uma coisa, o perfil de mergulho que ela disponibilizou não é o perfil de mergulho dela, é o perfil de mergulho do dupla dela, porque se era ele que estava com o computador, esse perfil de mergulho é do dupla dela. Então, isso me diz algumas coisas. Primeiro, que eles não sabem usar o computador. Não adianta você ter um computador, 2, 3, 4 computadores, se não souber usar. E o manual das certificadoras também diz o seguinte, assim que você comprar o computador, a primeira coisa que você tem que fazer é ler o manual, é saber usar o computador. Não é só pôr o computador no braço. O computador não faz milagre. Porque uma vez que você tem um computador, você tem que configurar esse computador, saber olhar para ele. E quando ele falar para você, tá na hora de subir, é para você subir. Ah, não, mas eu vou ficar mais um pouquinho. Por que você está de computador, então? Né? E agora, eu acho que a coisa mais evidente aqui é que eles não sabem usar o básico, que é a tabela de mergulho. Porque quem sabe usar a tabela de mergulho sabe que, poxa, se eu estou indo aos 30 metros,
ficar quase 50 minutos, eu acho que não vai dar certo isso aí. É melhor eu olhar a tabela para ver se pode ficar esse tempo, né? Então é assim, não houve planejamento do mergulho. O que faltou aqui foi o planejamento do mergulho. Foi esse entendimento. Então assim, se eu vou para um local de mergulho, eu preciso saber os pontos de mergulho que eu tô indo para saber a profundidade que eu tô indo, né? A profundidade máxima daquele lugar que dá para eu ir. Ok, eu sou Advanced Open Water, ok, posso ir a 30 metros, legal, mas se você sabe ir a 30 metros, você está seguro para ir a 30 metros? Você sabe o que está fazendo? Você sabe planejar o seu mergulho a 30 metros? Então, assim, tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo de noção do que está fazendo. Então, só do perfil de mergulho estar invertido, já mostra que tinha alguma coisa errada desde o início, né? Talvez essas pessoas não estivessem tão preparadas assim para fazer esse mergulho, né? Vamos lá, tem mais algumas coisas aqui. No final do texto dela, ela sugere que os instrutores de mergulho, porque assim, ela foi parar no hospital, ela conta que foi para o hospital, e que os hospitais não tinham câmara hiperbárica e não tinha pessoal preparado para atender acidente de mergulho. Eu vou até ler o relato dela aqui. Então, o relato é o seguinte: após 2 mergulhos agradáveis, mas nada para descrever, com uma pausa entre eles para recarregar os cilindros, totalizando aproximadamente 45 minutos, aqui ela fala, depois ela coloca outro perfil, retornamos ao hotel para tomar banho e trocar de roupa para o almoço. A 25 minutos de distância do resort, havia notado algumas irregularidades adicionais com o centro de mergulho do resort e queria explorar outras opções. Então fomos a outro centro de mergulho. Ela cita até o centro de mergulho, mas não é o caso aqui. Quando estávamos nos aproximando do centro de mergulho, meu estômago e minhas costas começaram a coçar. Quando chegamos, 15 minutos depois, minha pele estava formigando, queimando e eu não conseguia recuperar o fôlego. Então, gente, se a gente pegar lá o manual do Advanced Open Water, tem lá sinais e sintomas de doença descompressiva. Você vai achar isso daí lá na parte de mergulho profundo. É tudo isso aí, né? Coceira na pele, falta de ar. Tá. Ok. Depois de perguntar o que havia de errado, a única mulher que trabalhava na loja de mergulho reagiu imediatamente e começou a administrar oxigênio. Lembrei-me do meu treinamento PAD e pedi para deitar. Agora ela lembrou do treinamento. Devia ter lembrado do treinamento antes do mergulho, não na hora que está lá exposta a uma doença descompressiva, mas ok, tá valendo. Eles me colocaram em um escritório com ar-condicionado e desligaram as luzes. Quero dizer que este momento foi crítico e posso dizer com toda certeza que a coincidência de ter ido a esse centro de mergulho específico, emparelhado com uma equipe totalmente treinada, salvou minha vida. Fico feliz por vocês. Se tivéssemos retornado ao resort onde estávamos, teríamos perdido um tempo crítico para o tratamento e também estaríamos muito mais longe do hospital. Ok. Não só não há câmara de descompressão aqui em toda a FIDE, a mais próxima é na Nova Zelândia, mas surpreendentemente, como um dos pontos de mergulho mais populares do país, os profissionais médicos não são treinados no tratamento desta ou de qualquer outra doença resultante de mergulho. Aí elas falam que eles injetaram alguma coisa que eu não entendi o que é, e eu só recebi aproximadamente 20 minutos adicionais de oxigênio na chegada, e outros 10 minutos, 1 hora depois, quando viram que meu duplo estava ligando para outro centro de mergulho e outros médicos. Eles então passaram a me oferecer cortisol para tratar minha pele, que devido à vermelhidão eles acreditavam ser a causa de uma erupção devido a um animal ou planta. Dissemos que não e insistimos em oxigênio adicional. Eles recusaram, disseram que era para emergências. Era uma emergência. A essa altura, meus músculos pareciam de um campeão de luta livre, que havia me batido ali, né? Algo desse tipo ela quis dizer. A equipe do hospital também fez um teste de açúcar no sangue e um raio-x. Depois de 7 horas de hospital, tomando soro, eles me deixaram aí com uma receita de ibuprofeno. E aí, gente, no final ela fala do hospital, que o hospital era muito mal equipado e tal.
E ela fala também o seguinte, que a intenção dela em relatar isso é que para as pessoas fiquem mais atentas com os mergulhos e saibam melhor o que estão fazendo, porque ela passou por isso. Eu achei ótimo, né? A intenção dela é muito boa, eu acho que é válida essa discussão. E ela fala o seguinte, bom, ela pede ajuda para o hospital e acha que as coisas deveriam ser diferentes. E além disso, ela diz aqui, além disso, se você é um instrutor de mergulho experiente, ofereça aos hospitais locais treinamento gratuito para essa e outras doenças relacionadas ao mergulho ou possíveis complicações. Eu acho que fornecer conteúdo para que os profissionais de saúde estejam mais preparados para lidar com essa situação, eu acho muito válido. Para isso a gente tem um canal de mergulho que fala sobre tudo isso. Então, se você tem um amigo médico e acha que ele poderia se interessar por esse assunto, pede para ele seguir o canal. É gratuito, tem bastante informação aqui e eu acho que é uma forma também da gente contribuir para uma atividade mais segura. Nós, instrutores de mergulho, claro, estamos aqui para passar conhecimento, né? Mas eu acho que nós, instrutores de mergulhos, temos que passar o melhor conhecimento para os alunos, para os mergulhadores, para sair mergulhadores bem formados. E cabe aos mergulhadores saberem o que estão fazendo. Ah, então se eu errei, a culpa é do meu instrutor. Não. Se você errou é porque você é humano, você vai errar de vez em quando, né? Mas o mergulho, gente, é o seguinte, precisa estudar depois que se forma. Não é só se formar, saber bater perna e afundar e subir. Tem que estudar. A gente esquece as coisas. Então é o seguinte, olha, quando vocês vão mergulhar, muitas vezes vocês assinam lá um acordo de isenção de responsabilidade. Todo mundo assina isso. Sem ler. As pessoas assinam sem ler. Então, ó, tá aqui, ó. Vou ler esse trecho que tá em amarelo, tá? Aqui, tá? Tem bastante coisa aqui, mas eu vou ler só esse trecho aqui, até pro vídeo não ficar tão longo também. Sou responsável pela configuração do meu equipamento, montagem e pela inspeção antes do mergulho para verificar que está apropriadamente adequado e funcional. Sou responsável por planejar e executar todas as atividades de mergulho, incluindo antecipar potenciais emergências. Não irei atribuir a ninguém, incluindo a isenção a terceiros, a responsabilidade pela falha na proteção do meu bem-estar, assegurando a utilização apropriada do equipamento, ou ser competente na condução das minhas atividades de mergulho. E aí tem um outro texto que diz o seguinte: compreendo que as atividades de mergulho que são conduzidas em locais remotos, em tempo e em distância, de cuidados médicos ou de uma câmara de recompreensão. Compreendo que a formação de mergulho não garante a minha segurança e que os acidentes acontecem mesmo quando são seguidos os procedimentos adequados. Enfim, então assim, a gente sabe, quando a gente se forma, que a gente tem regras para seguir no mergulho. E aqui nesse relato dela, ela nem coloca se ela subiu rápido, se ela subiu no tempo certo ou não, né? Mas ela tomou um banho quente depois ela fez tudo isso, ela disse que tomou um banho quente. De acordo com o perfil de mergulho, eu vou até pegar o perfil original aqui. De acordo com o perfil de mergulho que ela disponibilizou, a temperatura da água era 29 graus. Se a temperatura da água era 29 graus, provavelmente fora também devia estar um lindo dia, né? Não devia estar frio lá fora, a água 29 graus, ainda mais onde ela estava. Então, que banho quente é esse que ela tomou? Quando a gente fala em banho quente, é banho quente mesmo, né? O banho quente, ele pode contribuir com uma doença descompressiva? Segundo as operadoras, as credenciadoras de mergulho, sim. A gente sai com bolhas silenciosas do mergulho, né? E aí pode contribuir para uma doença descompressiva. Mas uma água a 29 graus, ela saiu, foi tomar banho ou não tomou um banho pelando? Não foi isso, né? Então, teve uma sequência de equívocos aí, houve uma falta de planejamento, um perfil invertido, e eles ultrapassaram os limites não descompressivos. E ainda assim, daria
para fazer alguma coisa que poderia ter evitado essa situação, talvez, né, gente? Talvez, sempre é talvez. Que é o quê? Se a gente olhar aqui, ó, na tabela de mergulho, você pega a tabela de mergulho na parte de trás, aí você vai ter aqui, ó, um item chamado descompressão de emergência. Se um limite não descompressivo for excedido em até 5 minutos, é obrigatório fazer uma parada de descompressão de 8 minutos aos 5 metros. Ao voltar à superfície, o mergulhador deverá permanecer fora d'água por pelo menos 5 horas, antes de fazer outro mergulho. Se um limite não descompressivo for excedido em mais de 5 minutos, é obrigatório fazer uma parada de descompressão de 15 minutos aos 5 metros, desde que o suprimento de ar permita. E ao voltar à superfície, o mergulhador deverá permanecer fora d'água por pelo menos 24 horas antes de fazer outro mergulho. Eles ultrapassaram o limite não descompressivo no primeiro mergulho. E eles não ficaram 5 horas fora d'água e nem fizeram parada, provavelmente, de 8 minutos. Mais um equívoco aqui. Quando eu me formei, não quero ser exemplo para ninguém, eu não sou, tá? Mas é só para a gente entender o contexto, muitas vezes, né, das coisas, porque as pessoas elas acham que não precisa estudar, que é assim, quando eu estava me formando no curso básico, eu estava no ônibus para ir fazer o check-out, eu fiz na Ilha Grande, e eu levei meu livro, porque quando eu fiz a teoria, eu vi que tinham muitos detalhes ali que eram importantes serem lembrados quando estivesse embaixo d'água. E aí, durante a viagem, eu fui lendo algumas coisas que eu havia anotado, enfim, né, para lembrar. Eu falei, poxa, eu não posso esquecer que não pode subir rápido, eu não posso esquecer que não pode prender a respiração, era tudo muito novo, né? Então, eu precisava reler aquilo para lembrar. Algumas pessoas dentro do ônibus chegaram para mim e falaram, por que você está com o livro? Falei, porque eu vou dar mais uma estudada antes de ir. Mas o que tem a ver a teoria com o que você vai fazer lá? Tem tudo a ver, gente. Tem tudo a ver. Eu falei, olha, tem regras aqui que precisam ser seguidas. Que bobagem. É outra etapa agora. Isso mostra que as pessoas, elas não conseguem conectar muitas vezes a importância do que se aprende na teoria com a prática, ou as pessoas estavam tão estressadas que esqueceram o que elas aprenderam ali na teoria. Então, estudem a tabela, mesmo que vocês usem computador de mergulho, estudem. Vocês têm um livro. Ah, mas eu esqueci. Você tem um livro. Não adianta agora culpar o instrutor, culpar o centro de mergulho. Pega o seu livro e lê de vez em quando, né? Eu acho que a gente precisa ter uma postura de abraçar mais as responsabilidades. Você está abraçando a responsabilidade pela sua segurança, né? Então, quem sai do básico, muitas vezes, a tabela de mergulho é chata, eu fiz a prova, passei no limite, ou então, entendi, mas depois esqueci tudo. Mas depois eu comprei o computador. Você comprou o computador, mas você tem que saber o que você está fazendo. A tabela serve para isso, para você olhar e falar, bom, eu tenho pelo menos noção do que eu estou fazendo aqui. Se o computador falhar, mas a parte de tabela é muito chata, professora. Ter uma doença descompressiva é legal, isso não é chato. Mas mais preparado, você vai estar mais seguro. Então, gente, conclusão. Provavelmente o banho nem era tão quente. E eu acho que ficar discutindo o banho não vai trazer benefício. Eu acho que um bom planejamento de mergulho e saber o que está fazendo é muito mais importante. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. E se você tem alguma coisa para acrescentar, é só comentar aí. Muito obrigada e até o próximo vídeo.